Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Avançamos mais um pouco na vivência do caminho quaresmal nesta semana chamada Semana das Dores, ouvindo a interpelação encontrada nas homilias de São Gregório Magno, quando diz: considerai, caríssimos irmãos, a mansidão de Deus. Ele viera para perdoar os pecados e dizia: quem de vós pode acusar-me de pecado? Não recusa demonstrar pela razão que não é pecador, que em virtude de sua divindade tinha o poder de justificar os pecadores. Entretanto, as palavras que surgem são sem dúvida terríveis. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Vós não me escutais porque não sois de Deus. Se, pois, quem é de Deus ouve a palavra de Deus e que não é de Deus não a pode ouvir, cada um pergunte a si mesmo se percebe a palavra divina junto aos ouvidos do seu coração. Saberá então a quem pertence. Ora, a verdade manda desejar a pátria celeste, reprimir os desejos da carne, fugir à glória do mundo, não cobiçar os bens alheios e distribuir os próprios. Por conseguinte, cada um de nós não pode cobiçar os bens alheios, mas distribuir os próprios. Cada um de vós, portanto, examine se essa palavra divina cresceu no ouvido de seu coração e saberá então se é de Deus. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Amado e amada de Deus, hoje nos interpela profundamente, de modo forte, incisivo no coração, a quem pertencemos. Para saber se pertencemos a Deus, é preciso seguir a sua palavra. Só é de Deus quem escuta a palavra de Deus. Esta é a nossa tarefa. Por isso é que somos uma igreja para proclamar a palavra, sobretudo nesses tempos tão difíceis e tão desafiadores. Mais do que nunca precisamos reconstruir a nossa interioridade, que é o nosso alicerce. E esse alicerce se constrói com a escuta da palavra de Deus. Não apenas com análise, não apenas com explicações, não apenas com denúncias. Tudo isso compõe. Mas, na verdade, o que compõe lá no fundo de nós mesmos, aquilo que precisa ser o nosso alicerce, vem da escuta da palavra de Deus. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Este tem que ser o nosso compromisso e o nosso desafio, sobretudo seguindo os passos do Senhor. Sejamos, pois, um povo de Deus, atento, como nos adverte um belo trecho da Constituição sobre a Igreja no mundo do Concílio Vaticano II, ao lembrar o profeta Jeremias. O profeta Jeremias dizia: eis que virão dias em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança, imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Todos me conhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor. Foi essa aliança nova que Cristo instituiu, meu irmão, minha irmã, isto é, a nova aliança no seu sangue, chamando judeus e pagãos para formarem um só povo que se reunisse na unidade, não segundo a carne, mas no Espírito, e constituísse o novo povo de Deus.
Os que creem em Cristo, renascidos não de uma semente corruptível, mas incorruptível pela palavra do Deus vivo, não da carne, mas da água e do Espírito Santo, são por fim constituídos a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou, que antes não era um povo, agora, porém, são povo de Deus. Escutemos a palavra santa de Deus, supliquemos a Deus esta graça e, sobretudo, a proclamemos, particularmente dentro da nossa própria casa, na igreja, no mundo, para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.